Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre direito, publicidade e propaganda. Este conjunto de especialidades teria um ponto de convergência? O que você acha? Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é advogado, publicitário, jornalista, empresário, foi líder estudantil, ativista político e hoje empreende uma banca de direito empresarial. Bem-vindo ao programa, advogado Dr. Martins Mano. Boa tarde Zimmermann, boa tarde Martina. Quero agradecer o convite, que fiz de tudo para estar aqui, cancelei alguns compromissos, porque não poderia deixar de faltar um convite do meu amigo de... Não sei se pode falar o tempo, claro. Mas vou falar. 40 e poucos anos que nós temos de convivência, né? É verdade. E fico muito feliz, tenho acompanhado o podcast de vocês e tenho ouvido palavras elogiosas a respeito da performance do podcast, das pessoas entrevistadas. E eu me sinto muito privilegiado, orgulhoso de estar aqui essa tarde. Ai, que ótimo. Tudo bem, obrigado pelas tuas palavras, mano. Mas eu queria começar perguntando assim, né? Onde é que o direito, a publicidade e o jornalismo se encontram? Me explica isso. Como é que tu tem tripla formação? Me explica onde é que eles se encontram. Claro, todas as três áreas são áreas das ciências humanas, né? São áreas que tratam com o ser humano. Eu, por exemplo, quando fiz vestibular para a URGS, a minha filha, que está se formando em odontologia, que não me ouça, mas a última profissão que eu botei, tinha 15 profissões para tu escolher para poder entrar no vestibular. A última foi odonto e a penúltima medicina. Ou seja, profissões hoje supervalorizadas, já eram na época, né? Mas nunca me senti capaz de ser médico ou dentista. Então, a minha primeira opção foi direito, depois eu fiz jornalismo e, em seguida, complementei com a faculdade de propaganda. As três áreas se complementam, Zimmermann, porque são áreas humanísticas e que se interagem a cada momento da nossa vida, né? Um advogado, ele precisa entender da comunicação, precisa entender das letras, como é que funciona uma narrativa, qual é a melhor maneira de se expressar num tribunal, numa audiência, né? O jornalista também ele precisa ter bases no direito, porque ele vai precisar escrever sobre direito das pessoas, sobre o Estado de Direito, seja qual for o tema abordado, ele vai precisar do direito. E tudo isso tem que ter uma expertise, algum conhecimento, como é que tu propaga tudo isso que nós acabamos de falar. Aí entra a propaganda, a maneira de se comunicar, de fazer marketing, de fazer branding e todas aquelas coisas que vocês entendem bem aqui no podcast, né? Uhum. Mas eu queria começar pelo direito, trazendo algumas curiosidades aqui para os teus seguidores sobre a história do direito, bem rapidinho. Ele começa, Zimmermann, 2000 anos antes de Cristo, no Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei da Babilônia e a primeira lei escrita que nós temos é o Código de Hammurabi. Aí todas as cidades-estados da época, né, vinham escrevendo algumas leis, normas, sempre sobre a égide do rei ou do imperador. E aí, 405 a.C., surge no direito romano, na Roma Antiga, a Lei das 12 Tábuas, que era um pequeno apanhado de algumas leis que regiam as relações dos romanos. Tem até uma curiosidade interessante a gente falar. Eu sou mestre em Direito Empresarial e nessa área, na época, os romanos diziam que a dívida in ossibus aeret, ou seja,
gruda nos ossos do devedor. Então, o credor tinha o direito sobre o devedor inadimplente, aquele que não pagava, total domínio. Ele podia torná-lo seu escravo, ele podia esquartejá-lo em praça pública, ele podia fazer qualquer coisa. Inclusive, tem filmes em que um credor romano autorizou, sendo benevolente, autorizou o seu devedor a tirar sua própria vida. E, chegado no dia marcado, ele, como um romano benevolente, ele mandou 2 centuriões na casa para facilitar a difícil tarefa do devedor tirar sua própria vida. Tem um filme sobre isso, é interessante a gente ver. E aí continua a história do direito, passa por Napoleão Bonaparte, né? Em 1804, ele participando assiduamente do grupo de notáveis jurídicos da França, logo após a Revolução Francesa, ele promulga o Código Civil, que é a base de todo o direito civil do sistema chamado romano-germânico, que vem de Roma, é aprimorado na Germânia, e que é diferente do chamado direito continental, que vem da Inglaterra, Estados Unidos, as colônias inglesas têm um outro sistema. Lá o sistema é dos precedentes. Nós hoje aqui no Brasil vivemos um pouco dos dois, do direito romano, que é o direito das leis, misturado um pouco com os precedentes, que são as jurisprudências, né? Aqui eu acho que é brasilês mesmo, né? Já. É brasileiro? É, brasilês. Inventei agora brasilês, porque acho que tá meio, né? Não tá sei. Meio, tá. Acho que os antigos estão se revirando no além-túmulo aí, porque tá meio complicado, verdade. sabe? O que tu tá trazendo à baila eu, quando fiz a faculdade de Direito na URGS, aprendi que o direito é uma ciência. E como tem milhares e milhares de anos, tem o devido processo legal, direito à ampla defesa, toda uma série de regramentos que torna o direito uma ciência, que tornava o direito uma ciência. Hoje em dia, depois nós podemos falar nisso, eu não considero mais uma ciência. O direito hoje no meu ponto de vista, uma opinião, é uma conjunção de fatores em que o julgador se baseia para manifestar a sua própria convicção. Isso que a gente tem visto ultimamente, né? Está quase parecido com o direito romano na questão das penas, né? Quem não era muito amigo do rei ia para a Arena dos Leões, não era? É verdade, assim. tinha isso lá, né? Mas hoje, com as redes sociais, né? Com as narrativas, com os storytelling, com as fake news, tudo isso que nos avassala no dia a dia através do celular, a gente não precisa entrar em lugar nenhum, está no celular, no dia a dia, né? A comunicação, o direito e até a propaganda se misturou muito e a grande maioria das pessoas não consegue separar ou filtrar essas informações que nos chegam. Então, tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim, tem gente que diz que não sei disso, e assim vão se levando, né? Mas voltando aqui, saindo do direito romano e para o momento atual... Isso, foi rápido. Né? Tem que ser rápido aqui, né? Como é que tu vê, assim, o Rio Grande do Sul pós-enchente? Bom, em primeiro lugar, eu vejo com muita esperança, né? O que eu vi durante a enchente, acompanhei para e passo, até me emociona um pouco, foi aquela exaltação do hino gaúcho, né? Que, na verdade, mostramos ao Brasil e ao mundo como o gaúcho é guerreiro. E o que é lamentável nisso aí é um governo federal
que veio para cá, se manifestou, usou as mídias, fez promessas, fez juras, e até onde eu sei não mandou nada até agora. Fake news. Fake news. Se eu fosse o jogador hoje da Suprema Corte, eu classificaria como fake news. Fake news é aquilo que tu diz que está fazendo, mas não está fazendo, ou que tu mente sobre o que está fazendo, seja qual for a narrativa, né? Mas eu vejo com muito otimismo o pós-enchente do Rio Grande do Sul, porque esse espírito gaúcho vai escalar daqui para frente. Eu não tenho nenhuma dúvida nisso. Aliás, eu, com essa convicção, até andei investindo um pouco no agronegócio, porque o agronegócio foi praticamente destruído e tal, mas agora vai voltar com muita força. Quando a gente sofre um revés desses e a gente consegue entender que foi obra de Deus, não foi de A ou B ou C, aquilo serve para nos dar mais força. O passo atrás que nós demos vai nos alavancar na próxima corrida. Então, eu aposto muito no agronegócio gaúcho, a partir dessa catástrofe. Que bom. E esta cidadania que nasceu aí das enchentes, né? Tu acha que é uma coisa que veio para ficar? Ou é uma coisa que passageira? Olha, eu acho, Zimmermann, que infelizmente a maioria da população brasileira vive compulsoriamente. As pessoas despejam as suas emoções que são formadas pelo seu passado, pela história do seu passado. Um número pequeno de pessoas aqui no Brasil consegue viver conscientemente. Quando eu falo conscientemente, eu quero dizer que tu consegue entrar numa rede social e conscientemente tirar da rede social aquilo que presta e aquilo que não presta. Aquilo que te educa, aquilo que te acrescenta e o que é bobajada. E claro, né, algumas fake news não dá para olhar só de cara se é fake news ou não. Mas tem várias maneiras de tu procurar se é uma fake news ou não. Tem vários sites que tu entra, várias fontes com credibilidade que tu pode entrar e conferir. Então, o que eu acho que no mundo todo, não é só no Brasil, muitos governantes se aproveitam dessa situação de falta de consciência da população e, através de narrativas, vão iludindo o povo e o povo vai aceitando durante um tempo, né? Normalmente, chega um tempo em que o povo acorda, assim como se caísse uma coisa do céu e diz, não é mais verdade isso. Pois é. Mas enquanto tu toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência. Para o Paulo, de Porto Seguro, na Bahia. Para o Jerônimo, de Miami, Flórida. A Heloísa, de Manaus. O Roberto, aqui de Alegrete, Rio Grande do Sul. O Vini, de Bombinhas. Aproveito para informar também que logo, para você que vai sair candidato, para sua equipe de candidato, nós vamos lançar uma série de e-books Caminhos da Vitória, que com certeza vai te ajudar na tua trajetória para o sucesso. E também, fique atento, vamos lançar a série Personalidades da Vitória, que vai servir de inspiração para você, com certeza, né, Sérgio? Sim, Martina. Também queria aproveitar para os meus agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaiming, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. E vocês, colaboradores anônimos, através do nosso QR Code. Mano, e agora, voltando um pouquinho. Tu, como jornalista, como tu vês a liberdade de expressão nesse momento? Uma resposta direta, seriamente ameaçada. Seriamente ameaçada. Porque, vamos pegar o exemplo das fake news.
O Congresso está tentando, o Supremo Tribunal Federal também está tentando regular as redes sociais sob o pretexto de fake news. Mas ninguém no mundo até hoje conseguiu escrever no papel o que é fake news. Fake news é uma interpretação da maneira que tu fala, uma palavra específica que tu usou. Existe uma fake news que essa é comprovada, né? Um exemplo, nós temos o caso aqui, vou trazer para a polêmica, da Rede Globo, dizendo que aqui durante a enchente, um influencer aí disse que estavam parando os caminhões de donativos porque não tinham nota fiscal. E aí a Rede Globo colocou que era fake news, que ninguém estava parando. Em seguida veio o SBT e outras redes sociais, filmaram a parada dos caminhões e viram que realmente estavam parando por falta de nota fiscal e não podiam entrar, trazer os donativos para cá. Bom, isso comprovadamente, partindo da Rede Globo, foi uma fake news, né? Agora, quando tu não pode comprovar o fato com imagens, com coisas consistentes, fica uma dúvida do que é fake news. E, no meu entendimento, o que o governo, no geral, o nosso sistema hoje quer fazer é controlar as redes sociais. Que, aliás, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu tenho a firme convicção que, tirando o X, que era o antigo Twitter, que o Elon Musk, que ele comprou justamente para manter a verdade estabelecida e a liberdade de expressão nessa rede social, todas as outras redes sociais, meu irmão, já estão com uma plataforma e colocando algoritmos que, se tu falar alguma coisa, sai do ar. Perfeito, nosso aqui. Ah, vocês já sentiram isso? Não posso falar, não. Isso várias vezes. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Posso dar? Claro. Depende. Tá preparado, tu é advogado, qualquer coisa tu impetra o teu habeas corpus, sem problema nenhum. Não, eu falo e assumo a responsabilidade porque não tem nada demais. Tá. O ministro Pimenta, logo no início da enchente, veio aqui para o Rio Grande do Sul e ficava falando nas redes sociais, e todo mundo lá com água pela cintura, ajudando, com bote, jet ski e etc. E ele só falando e falando. Aí eu entrei no perfil dele, não faço isso normalmente, mas me deu uma vontade, eu digo, vou fazer. E botei assim, só blá blá blá, vai lá, molha os pés e ajuda. O que tem de errado nisso? Bom, nada, né? Se tu tá aqui gravando, significa que tu não tá preso, né? Isso é bom, um sinal. Não, mas o interessante é que algumas horas depois eu recebi uma mensagem dizendo que o meu post havia sido suprimido da tal rede porque não estava de acordo com as regras da plataforma. Aí eu fiquei pensando comigo, bom, se nem isso eu posso falar, o que eu posso falar então? Se tu fala do sistema, exatamente. Tudo bem. Se tu fala, não, aí não tá bem. Não, então eu percebo assim, eu não estou aqui para confrontar o sistema político A ou B, PT ou não PT. Eu, na verdade, não votei no Lula, mas votei no Bolsonaro porque não tinha uma opção melhor. Era o Lula ou o Bolsonaro. Se tivesse, não votaria no Bolsonaro, embora eu reconheça que ele fez, durante seu período, muita coisa de bom aqui para o país, né? Eliminando impostos, taxas, aqueles pardais que multava todo mundo em tudo que é lugar. Ele teve uma certa consciência. Mas faltou, no meu entendimento, habilidade política, anos de política para saber como é que se faz essa coisa toda, que nisso o Lula é maestro, né? Mano, e me diz uma coisa, como publicitário agora. Tá bem. Tu estava falando como jornalista, agora estou chamando publicitário. Será que fake news, às vezes, não é um instrumento da publicidade? Claro que é.
Isso eu não tenho a menor dúvida. É interessante falar disso, porque a fake news não só é um instrumento de publicidade, de divulgação, de alcance nas redes sociais, como os haters, todo aquele que te odiar, que te falar mal de ti, desperta nos engajamento. E desperta engajamento. Então, esse pessoal mais novo já entendeu isso e eles adoram ter hater nas redes sociais. Porque o hater à distância não vai pegar ele na saída de casa, não vai lá, e ele aumenta a visualização, o alcance, e talvez, provavelmente, em pessoas que ele não alcançaria normalmente. Então, claro, fake news é uma maneira de alcançar as redes sociais. Hoje, a moeda, Zimmermann, chama-se atenção. O mundo está entrando para as redes sociais, para o virtual, em tudo que é área. Né? O papel está acabando e vai acabar, mais cedo ou mais tarde. E a atenção das pessoas é a melhor moeda que se pode ter, a moeda mais disputada hoje é a atenção das pessoas nas redes sociais. O que acontece que eu vejo? Alguns extrapolam, fazendo fake news, ofendendo alguém de uma maneira que não deveria ofender, mentindo muito, né? É muito comum a gente ver o meu avião, minha Ferrari, o cara encosta lá de uma Ferrari que está na rua, eu comprei agora, para criar o chamado branding e ter alcance nas redes sociais. Mas eu acho que o sistema de internet, de redes sociais, naturalmente vai depurando aqueles que são verdadeiros, que vão falando a verdade, e daqueles que estão ali de passagem, inventando uma história ou outra. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A verdade, ao longo da história, às vezes demoradamente, sempre prevaleceu. Na verdade, no fim, aparece. Pois é. Isso aí. Tá aí, agora tu como advogado. Como advogado. Quem manda, né? Tem 3 faculdades agora. Como tu vê a situação jurídica do Brasil atual? Bom, eu diria que está num começo periclitante. O que é o periclitante? Um começo em que a Constituição não é mais obedecida, em que nós temos os ministros, 11 ministros da Suprema Corte, nem todos, mas alguns, odiados pelo país inteiro. Nós temos um desrespeito à Constituição, às leis, ao devido processo legal, ao direito ao contraditório, à ampla defesa, isso feito pelo Supremo Tribunal Federal, que é o mais alto órgão jurídico que nós temos no país. Então, isso traz para as instâncias menores, segunda e primeira instância, uma insegurança jurídica em que nós, advogados, não podemos mais analisar um processo, olhar a jurisprudência e dizer para o cliente, nós vamos ganhar esse processo. Porque tu tens os documentos, existe a certeza da dívida, existe o credor adimplente, ele tem patrimônio, e a jurisprudência toda está do nosso lado. Então, nós vamos ganhar. Tudo pode acontecer hoje num processo. Isso me deixa muito triste, porque a nossa classe de advogados precisa dessa segurança jurídica. Senão a gente navega de olhos fechados. Senão a gente navega com um viés em que tudo é possível. E eu tenho acompanhado várias decisões que realmente não condizem com a realidade, não condizem com o processo, não condizem com a jurisprudência. E isso me assusta um pouco.
Sim, a gente não tem segurança jurídica nenhuma, né? Não temos segurança jurídica. E até afeta a questão dos investimentos no país, né? Porque qual é a empresa, por exemplo, que vai colocar uma empresa aqui, investir aqui, se não tem segurança jurídica? Porque ele também vai ter contratos, né? Que ele quer que seja cumprido. E não vai ter isso. Esse é a principal causa de evasão dos investimentos no Brasil. Gente que está aqui está saindo e gente que está fora não vem. Porque a estabilidade e a segurança jurídica são os dois patamares, dois pilares fundamentais para tu pegar o teu dinheiro que está lá fora, milhões de dólares, e dizer, eu vou investir nesse país. Ninguém vai querer pegar 100 milhões de dólares e botar aqui e daqui a pouco não é mais, vem o IBAMA e multa, vem um processo lá sem pé nem cabeça e tu perde. Quer dizer, coisas que têm acontecido, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Claro. Muito sério esse exemplo. Eu não conheço na história do direito em que um funcionário é responsável pelo que o dono da empresa disse. O Elon Musk andou mexendo ali com o ministro Alexandre de Moraes e os advogados do Elon Musk peticionaram dizendo que toda a plataforma no Brasil era composta de funcionários e que eles não se responsabilizavam pelas declarações do dono. Sim. Mas isso é o óbvio ululante. E o ministro Alexandre de Moraes disse que não. Os funcionários são, sim, responsáveis, inclusive criminalmente, pelas declarações do dono. Eu sei que você é o contrário, né? Eu estudei isso na faculdade, até tem culpa em elegendo, né? Exatamente. Então, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é totalmente fora de qualquer norma jurídica que tenha havido ao longo da história. Não existe como uma pessoa que não tem o poder sobre o dono da empresa faz o que ele quer, claro, ser responsabilizado, inclusive criminalmente, pelos atos que outra pessoa falou. Se eu não posso ser responsabilizado pelo que o Zimmermann falou, imagina se eu sou funcionário, carteira assinada, e o Zimmermann resolve fazer uma declaração esdrúxula, e eu sou apontado como criminoso. Porque tu pertence à minha empresa e é meu empregado. Imagina, eu não posso nem ir contra ti que tu me demite, você é responsável, inclusive criminalmente, pelo que tu fala. Não, imagina se o cachorro dá uma mordida numa pessoa, ao invés de tu processar o dono do cachorro, tu processa o cachorro porque a pessoa comprou o cachorro. Seria ótimo, né? Tem essa. Não, olha, o Brasil... Não tem uma lógica. Era mais fácil quando a gente fazia política estudantil, mano. Ai, mas vocês faziam política estudantil? Fazíamos. Ai, que medo. O Zimmermann... Numa época que só existiu o DE, né? Fecharam tudo aí. Né? Na época da ditadura. Pois era ditadura, eu acho que não, hein? Regime militar. Era uma ditadura, porque, olha... em quem não fazia terrorismo não tinha nada a temer. Eu nunca tive a Polícia Federal batendo às 6 horas da manhã na minha casa. E eu, quando fui presidente do Diretório Estadual de Estudantes, que representava 200 mil universitários em todo o Rio Grande do Sul, nós emitimos a carteirinha, te lembra? Tudo tinha ali a minha assinatura, 200 mil carteirinha. Sempre falei tudo que eu quis. Eu sempre combati a esquerda, porque não me parecia muito lógico as pautas da esquerda, as plataformas. Naquela época, estudava Karl Marx, Trotsky. Até hoje eles estudam isso. Não mudou? Não mudou. Mas eu fui estudar na época para poder combater. E também não era muito favorável à falta de liberdade que a ditadura militar naquela época impunha, seja lá nos jornais. Às vezes os jornais saíam a página inteira em branco, porque existia uma censura prévia. Eu não concordava muito com aquilo também. Tanto eu não sei se tu te lembra disso, que na minha eleição para presidente,
Olha, eu vou te falar, tu não acompanhou isso, mas eu nunca vi tanta gente contra mim. Ah, é? Era algo Tu impressionante. tinha haters, então. Tu tinha Haters de dois lados. Nossa! Na esquerda tinha PC, PCdoB, Libelu, MR8, todos os movimentos de esquerda me odiavam. E da direita também. Tu era centrão, Era então. SEC, MEC, SNI, segunda sessão do DOPS. Eu nunca vi tanta gente contra mim. Tu era tipo a Hannah Arendt. Só porque eu critiquei tanto a direita quanto a esquerda. E não critiquei radicalmente os dois, nada presta. Eu critiquei porque eu achava que precisava ser criticado, né? E de um lado e do outro. Aí, naquela época, né, com a dualidade também, eu era inimigo dos dois. Nunca vi tanta gente contra mim. Mas hoje tá assim, né? Continua. Porque Hoje tá hoje, assim. se tu não é Bolsonaro, tu é Lula, tu não pode dizer, não, Eu tenho maior dificuldade complicado. quando alguém sabe que eu não sou Lula. Então tu é bolsonarista. Não sou. Não, claro que tu é. Não sou bolsonarista. Agora eu tenho que ser. Se eu não sou um, eu obrigatoriamente tenho que ser outro? Não. É complicado. Eu reconheço que o Bolsonaro estava num caminho e fez muitas coisas boas para o Brasil, com liberdade, diminuindo impostos, etc, etc. Acho que em 4 anos ele, na verdade, conseguiu fazer pouco. E acho até que ele fez pouco porque não tem uma habilidade política necessária para o cargo. Por exemplo, quem de nós é contra um sistema misto de apuração nas urnas? Faz o resultado online e, se precisar conferir alguma urna, está escrito. Qual é o problema disso? É verdade. Mas aí o que o Bolsonaro fez na época? Não fez o que a atual presidência faz. Emendas parlamentares à vontade, por tudo que é lado. Aí teve influências, o Bolsonaro tinha cortado emendas parlamentares, cortado as verbas da Lei Rouanet, cortado as verbas gigantescas da grande imprensa, e aí arranjou um problemão. Né? Todo mundo ficou contra ele, foi contra o Supremo Tribunal Federal, e me lembro ainda muito que ele dizia ali naquele cercadinho: vem pra cima de mim, canalha. Foi É verdade. Parecia eu ali, foi todo mundo pra cima dele. Né? É verdade. Ele não agradou ninguém. E aí ele fez algumas coisas realmente bom e tal. Acho que a principal coisa que ele fez é despertar a cidadania e os valores mais conservadores, como a família, propriedade, as tradições. Um certo nacionalismo, assim, também. Um certo nacionalismo despertou muito. Isso aí, ele é o responsável direto. E nesse contexto, então, como tu enxerga, assim, para ti, o que é a verdadeira democracia? Bom, eu acho, primeiro, vou ter que discordar da democracia relativa lá do nosso presidente, né? Ou tu tem democracia ou tu não tem democracia. A democracia, no meu entendimento, né, começa com Estado de Direito. O Estado de Direito ele tem que ser pleno, tem que ter o devido processo legal. Ninguém pode ser tirado da sua propriedade ou ser condenado sem o devido processo legal, sem liberdade de expressão. Ora, nós já temos aqui no Brasil, a doutora sabe disso, injúria, calúnia e difamação. São leis que punem aqueles que injuriaram, caluniaram ou difamaram alguém. Fora isso, quer dizer, tu já tem os instrumentos necessários para responder a quem mentiu e te atacou injustamente. Tá bom assim, não precisamos mais do que isso, né? Então, a democracia, no meu entendimento, é esse conjunto de normas, leis e até de consciência coletiva para a gente exercer a plenitude da cidadania, com liberdade de expressão, com direito à propriedade,
com preservar valores familiares, que, aliás, tem esse movimento chamado movimento woke, né? Que é justamente Ao contrário. woke, um movimento que visa destruir esses valores. Aí tu acaba a família, que é a base da sociedade, há milhares e milhares de anos, né? E passa a uma narrativa que uma criança de 8 anos pode escolher qual é o gênero que ela vai ser, começa a destruir essa base da democracia. Ela realmente começa a ser mais relativa. Nós estamos vivenciando hoje no Brasil o suprimento dessa liberdade de expressão, o que é extremamente pernicioso para o caminhar da humanidade. Né? Tem um livro de um russo recente, um best-seller, O Metrô, em que, por causa de uma pandemia lá fora, oriunda de uma guerra nuclear, a população da Rússia está toda dentro do metrô. Mas a verdade não existe mais. E o protagonista sai para ir na central do metrô justamente para buscar qual é a verdade. E é isso que estão tentando nos impingir, que é a perda da verdade. A verdade não existe, é tudo relativo e tudo são narrativas. Hoje a verdade no Brasil, para muita gente, não existe mais. Eu sei que para muita gente que vive compulsoriamente, não conhece mais a verdade, né? A gente vê algumas entrevistas em que as pessoas não têm a menor consciência, não sabem quem são os políticos, o presidente da República, não sei. Eu pergunto que a democracia, até para uma pessoa de maior instrução, não sabe. Então, existe uma alienação de uma base importante da sociedade, e a sociedade, não só aqui nos Estados Unidos, na Europa, está caminhando para essa perda da verdade. E isso implica em domínio da sociedade pelos sistemas. Será que não é para impingir uma nova verdade? Impingir uma nova narrativa. Eles que nem se falam tirar, de verdade. Se tu tirar a família, isso aí é o comunismo, né? Se tu tira a família, tu bota o Estado. Exatamente. É isso aí, então. E aqui vamos falar, eu tenho que falar isso. Eu não consigo ver outro pressuposto da esquerda que não o de manter o povo pobre e alienado. Na medida em que tu dá para o povo pão e circo, isso lá de Roma, né? Pão e circo, tu mantém esse povo alienado. Porque a nossa mente funciona da seguinte maneira: a gente acorda e a gente vem imediatamente à nossa mente o passado. O que é o passado? Os problemas que eu tenho hoje para resolver. Os problemas foram criados ontem, anteontem, né, um ano atrás. A nossa mente funciona assim. De tal maneira que tu passa o dia tentando resolver problemas de ontem e não consegue pensar na bolha que tu vive e como tu sai dela. E isso os dirigentes do mundo todo aprenderam a lidar com isso. Então, como é que faz? Para o povo ser submisso, tu mantém eles pobres, dá o necessário sobrevivente para eles viverem, estarem vivos, e com isso tu domina o povo e eles ficam no poder. É a espiral do silêncio, né? Espiral do silêncio. Tu nota na Rússia, agora na Venezuela, em vários outros países, a regra é sempre essa. Mantém o povo com uma comida básica, mantém eles com uma narrativa própria, alienado das verdadeiras informações que despertam a consciência, e assim tu mantém o domínio do povo, te mantém no poder para os privilégios da tua turma. Isso que a gente vê. Dificilmente tu vê essa turma que está no poder dormindo no hotel 2 estrelas e pegando táxi de rua ou pegando ônibus. Não. Eles sempre são privilegiados, 5 estrelas, com seguranças, com
banquetes e etc, etc. Eles são a favor do desarmamento, mas eles andam com segurança armada. Ah, mas esse é um princípio, né? Primeiro princípio, quando tu assume o poder e quer continuar dominando o povo, é desarmar o povo. É o que aconteceu na Venezuela do Chaves, e eles estão até agora Exatamente. com essa problemática aí. Que a gente Isso não aí o Bigodinho, mas ele tinha aquele ministro da propaganda, né? O Goebbels. Uma mentira dito muitas vezes passa a ser verdade. Que está super atual essa frase, né? É verdade. E assim nós estamos perdendo a verdadeira verdade. Esse livro, o Metrô, é muito interessante de ler, porque o cara sai só com essa missão. E até a central para buscar a verdade e não encontra. Ela se perdeu totalmente. Sim. Interessante isso aí, eu gostei, acho que eu vou adquiri-lo. É. Muito bom. E quem é o cidadão Darcy Martins, mano? Olha, eu sou um cara que algum tempo atrás, não sei muito bem por que cargas d'água, me despertou uma onda de consciência. Tinha um amigo ali, de juventude, que já teve aqui, o de Premium, Sim. que ele sempre fazia uma pergunta, e eu e ele não sabíamos responder, e levamos anos para responder, não sei se ele já sabe. A pergunta era o seguinte: a vida é como ela é, ou a vida é como tu faz ela ser? Essa era a pergunta. Tu nasce, cresce e a vida vai te levando de roldão como ela é. Tu não tem muito o que fazer. Eu hoje tenho absoluta certeza que a vida é como tu faz ela ser. Só que para isso tu precisa ter consciência. Consciência de quem tu é, consciência da tua rápida passagem pela Terra, né? Se nós observarmos a sorte que nós temos de estar num planeta habitável, num sistema solar que é nada, numa galáxia que é absolutamente nada perto do universo, onde tem bilhões e bilhões de galáxias. E nós ainda em 300 milhões de espermatozoides, nós tivemos uma sorte de participar ali. Nadar melhor que os outros. Exatamente. Então, vamos dizer, nós somos privilegiados, mas nos é dado um flash do tempo, né? A Terra tem 4 bilhões e meio de anos. A civilização conhecida tem 6 mil anos. 6 mil anos. Pode-se contar que existe civilização. E nós, então, se a gente fizer quanto tempo o ser humano está na Terra como civilização, é nada em 4 bilhões e meio de anos, não é nada. Depois tem que considerar uma outra coisa. Já houve 5 extinções em massa no mundo. Os dinossauros dominaram a Terra por 60 milhões de anos. Nós estamos 6 mil anos. O primeiro ano data de 800 mil anos e tal, quer dizer, uma fração. E não existe nenhuma dúvida que se a gente não se tornar uma civilização multiplanetária, uma hora o ser humano vai ser extinto também. É só uma questão de quando, né? Então, o propósito... Agora eu vou falar um pouco de filosofia. Vamos lá. O propósito de vida. O propósito da vida qual é? Tem gente que diz, não, é ganhar dinheiro, é ser bem-sucedido, é ser primeiro lugar nisso, naquilo, no esporte, ou na faculdade, ou seja lá o que for. Eu cheguei a uma conclusão, eu vou ousar dizer aqui a minha conclusão, que o propósito da vida é atingir o mais alto grau de consciência que nós pudermos atingir. Cada um vai atingir num nível. Cada um tem que fazer o esforço para atingir o mais alto grau de consciência, e é esse o nosso propósito, porque não é dinheiro, né? O multibilionário, quando morre, não leva nada para o caixão. E vai para o mesmo lugar. A casa que era tua e tal, um dia vai ser morado por vai ter moradia um estranho ali. O teu carro, o outro vai usar. Nada de bens materiais,
ou qualquer outra coisa que poderia ser o nosso propósito da vida, não tem o valor perto desse valor máximo que é, na trajetória, adquirir o grau máximo de consciência que tu puder atingir. Cada um vai atingir no seu nível. E eu tenho, ultimamente, deixa eu tomar um golinho, focado muito nisso. Qual é o grau máximo de consciência que eu posso atingir? Então, eu procuro fazer... Primeiro, uma coisa interessante de se falar. Todo mundo fala assim, não, viva o presente. Agora, alguém na história da humanidade já conseguiu viver 1 minuto atrás ou 1 minuto na frente? Não. Tudo que nós temos é o presente. Então, tu só precisa ter consciência que sempre tu vai ter só uma coisa, o aqui e o agora. Esse é o primeiro passo para a gente introjetar um estado de busca da consciência. Se eu só tenho o aqui e agora, eu vou fazer isso conscientemente e não compulsivamente. O compulsivo são as emoções do passado que a nossa mente introjetou e que a gente... É impressionante como a maioria das decisões que a gente toma na vida, o famoso livre-arbítrio, não existe para a pessoa compulsiva, porque vem 97% estatístico, cientificamente, vem das tuas experiências passadas. E essas experiências passadas somam-se às tuas emoções e a tua decisão é sempre tomada com base nas emoções. Então, esse livre-arbítrio fica totalmente prejudicado, a não ser que tu decida conscientemente dentro do espaço mínimo do aqui e agora. Uhum. Aqui e agora eu estou decidindo conscientemente. Fora isso, não sei se passei por uma outra área aqui. Achei que foi ele muito na física quântica, mas eu quero voltar à pergunta. E quem é o cidadão Darcy Martins Manto? Tu não me respondeu? Ah, tá. Não, ele tá tentando, mas ele tá querendo te dizer que o propósito de vida dele é quase uma expansão de consciência. Exatamente. Viu? Entendi tudo. O meu eu já tive muitos propósitos da vida, né? A ser advogado, jornalista. Sabe que eu tive uma editora de jornais, revistas, de publicidade e propaganda, advocacia, empresário, eventos. A parte das feiras do supermercado que eu criei, que hoje tem aí em todo o Brasil. A Paulista é a maior feira do supermercado depois da feira americana. Tudo isso foi um movimento que eu, claro, não eu sozinho, mas um movimento que a gente criou, porque eu achava que aqueles eram os grandes objetivos da vida, né? Há algum tempo que eu vejo que não é. Eu hoje tenho uma aposentadoria e tenho uma família e a gente tem uma renda mínima que me permite decidir o que eu vou fazer conscientemente, o que eu não vou fazer, o que me serve, o que não me serve. E eu estou nessa caminhada já há algum tempo, procurando justamente isso, atingir o mais alto grau de consciência que eu posso atingir. E nisso entra a física quântica. Uhum. A questão da dupla fenda, a questão da consciência. Isso é meio impressionante, mas eu vou falar aqui. Vai ter gente que vai achar que eu sou louco. Se a gente pegar não vem com o efeito borboleta, porque daí nós vamos precisar de outro podcast, né? Não existe efeito... complicado. Se a gente pudesse pegar um microscópio super, ultra, mega potente, tanto no corpo humano quanto nessa mesa, no microfone, na água, tudo, nós veríamos só energia. Física quântica é energia. É interessante a gente falar nisso, porque tem um cara que ganhou o Nobel da Física. Recentemente, eu digo 5 anos, eu não tenho muita noção, 5, 6 anos talvez. Ganhou o Nobel da Física porque lá em 64
ele disse que todas essas partículas subatômicas tinha uma que era capaz de tornar a energia em matéria. E essa partícula ficou conhecida como bóson de Higgs. Higgs era o nome dele. Está sendo estudado lá na Suíça, lá no CERN. E o CERN, na Suíça, aquele colisor de hadrons lá, provou há 5, 6 anos atrás essa partícula de Higgs, que é apelidada pelos físicos de partícula de Deus. Porque sem essa partícula, tudo que tem no universo é só energia. O que transforma essa energia em matéria é o bóson de Higgs, que é uma espécie de ambiente que permite o agrupamento dessa energia para transformar as matérias. Depois tem uma outra coisa fantástica na física quântica, não sei se tu tem... A dobra do tempo, né? A dupla fenda. Não, a dobra, né? Qual é? Dobra do tempo, não tem? Ah, sim. Não, eu estou falando da dupla fenda. Um feixe de luz disparado, dependendo do observador, ora ele se comporta como partícula, ora ele se comporta como onda. Isso é muito interessante. Quem transforma onda ou partícula é o observador. Então, aí vem a ideia básica de que alguns pensadores, talvez meio lunáticos, acreditem que a gente vive numa simulação. Nada disso é real. O real é a montanha, os rios, etc. O próprio dinheiro, vamos falar o que é o dinheiro. Todo mundo tem o dinheiro, mas o dinheiro é uma invenção que começou representando a reserva em ouro, aí depois comeram todo o ouro. Não, agora é o PIB, e aí eles vão inventando. Agora vai vir, aí tem a criptomoeda, que já é uma coisa... Que já é sem lastro. E já é sem lastro nenhum, nem um papel para representar, está no computador. E assim eles vão... É uma fantasia que a gente vive. Então, eu acho muito plausível essa ideia de que a gente vive numa simulação. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, nessa simulação, sendo um avatar ou não, eu estou dentro. E a minha regra é o seguinte, eu tenho na minha mente, já introjetei há muitos anos na minha mente, é o seguinte, eu caio atirando. Perfeito. O dia que eu estiver partindo, eu vou cair atirando. É porque tu já tomaste a tua pílula vermelha, não a azul, né? Red Pill. Red Pill, tu tá na tua Red Pill. Eu tomei a Red Pill. Tá ligado? Esse que é o grande despertar, a Red Pill, lá da Matrix, é isso aí. Tu começar a deixar de ser compulsivo. Veja bem. Mas o povo tá 90% na Red Bull. Na Red Bull, na Blue Pill. Na Blue... não sei se 90%. Mas todo mundo tem alguma compulsividade. A maior delas é com a comida. Sim. Você sabe que descobriram que o estômago tem mais neurônios que o cérebro. E esses neurônios fazem com que... Hoje em dia a gente tem informação para saber o que é bom, o que não é, o que presta, o que não presta. Mas a gente está sempre se permitindo comer um McDonald's ou comer alguma coisa que... não tem tanto valor nutritivo ou até fumar um charuto. Fumar um charuto, não tem nada exatamente. Tu fuma um charuto? Não, tu que fuma charuto. Eu fumo charuto. Não, ele fuma cigarro mesmo. Não fumo mais. Ele tá toda hora querendo parar e parar. Não, por isso que essa compulsividade é a história na nossa mente. Essa é uma outra coisa que é importante falar. Muito importante. É que ele tomou a Red Pill. É esse o negócio dele. Ele tomou a Red Pill. Eu tomei a Red Pill. Por isso. Eu tomei. É isso aí. Com orgulho tomei a Red Pill. É isso aí. Eu vou contar um caso para vocês. Esse tempo aí, eu resolvi o seguinte, açúcar faz muito mal ao organismo, é causa de câncer, não vou mais comer açúcar, não me traz uma sobremesa, não vou comer e tal. Aí, para compensar, eu pensei, vou comprar um chocolate 70% cacau, porque o cacau faz bem ao coração, etc. Pouquíssimo açúcar, né? Só para não radicalizar. Sim. Fez mal. Não, sabe o que aconteceu?
Viciei no chocolate. Ah. Sabe por quê? A mente humana é incapaz de viver sem vício. Absolutamente incapaz. Ninguém consegue viver, nenhum ser humano no planeta consegue viver sem um vício. Aí tu vê aqueles caras bombados, mega, ultra bombado. O cara viciou naquele negócio de academia e vai vendo, e ele, mesmo sabendo que algumas coisas estão prejudicando, tem muitos bodybuilding que depois estão cheios de problemas. Chega a velhice, o cara tem tudo que é doença. Problema de articulação, problema de tudo. Mas ele se vicia naquilo. Então, não bebe, não fuma, não sei o quê, mas exatamente. Academia. É a busca do Superman, né? O homem perfeito, do Nietzsche. Né? Exatamente. Então, eu estou agora nessa fase de consciência. Se é que eu vou viver de vício, eu testei em mim isso, né? Eu não saí do vício de chocolate. 70% cacau. Passei agora 5 dias sem lá em casa, já fiquei meio louco. Digo, todo dia eu pensei, pô, passar no super, pegar meu chocolatinho. Aí não conseguia. Passar no super, não conseguia. Agora comprei, né? Tá lá. Então é o seguinte, se tu vai te viciar em algumas coisas, escolhe no que tu vai te viciar. A mente não vive sem um vício. Então eu vou escolher no que eu vou me viciar. E sabe como é que tu larga ou pega um vício? 30 dias. Faz um desafio para ti. Pensei que fosse 21 dias. Não é 21? Alguns tu tá botando um delay para ficar mais... Eu prefiro... para não trocar o vício. Eu prefiro, por segurança, 30 dias. Tá. Pega... Essa é uma outra coisa importante. Tu não pega tudo para combater. Eu sempre digo o seguinte, Roma durou 1.500 anos porque nunca combateu, nunca brigou, nunca fez guerra com 2 povos ao mesmo tempo. Se tinham 2 hostilizando, ele vinha fazer uma fofoca com esse, falava mal daquele, se juntava e atacava aquele. Depois que aquele era derrotado, aí ele ia contra esse. Durou 1.500 anos nessa manha. Então não dá para tu pegar todos os vícios que tu quer largar e dizer, agora eu não tenho mais nenhum vício. Até porque, partindo do pressuposto que a mente não vive sem vício, tu obrigatoriamente vais adquirir outros. Mas isso que a mente não vive sem vício é uma invenção tua? Percepção. Eu estava achando que tu estava fazendo uma leitura. Percepção minha. Lendo vários sábios, vários psiquiatras mentais, várias pessoas que vivem hoje em plena consciência e dizem isso. Eu tenho 10 autores para citar. E eu percebi isso na carne. Sim. Quando eu vi, eu estava viciado no tal do chocolate. Pior, voltei a comer doce. E não larguei o chocolate. Agora tu juntou tudo. Mas é que então, tem chocolate, né? Como é que tu vai largar uma manhã benta, uma coisa assim? É difícil, né? É um chocolatinho, digamos, light, esse 70% cacau, quase sem açúcar. Mas tu não consegue dominar em todas as áreas da tua mente. Então eu sempre digo o seguinte, escolhe um e ataca. Depois escolhe outro. Faz uma de 1 a 10, né? Mais importante, tá me incomodando. Exemplo, o negócio de cigarro. Todo mundo sabe que cigarro, né, é importante, vicia, é muito difícil. Ataca esse, o resto continua, né, com os vícios. Quando tu vencer esse, elege um outro. Claro. É isso aí. Até que tem uns fraquinhos ali, que aí tu pode atacar de 2 ou 3. E aí, respondendo, finalizando a tua resposta, eu sou hoje um homem à busca do mais alto nível de consciência que eu posso ter. E faço isso no aqui e agora, todos os dias, e faço meditação todos os dias antes de dormir. Acho importante dizer isso para quem está seguindo. Existe 2 eus. Existe um eu conectado, que é esse eu. O que é o conectado? Conectado com 5 sentidos. Né? A gente acorda de manhã, bota um plug e conecta. Existe o eu existencial, que é esse outro aqui. Esse eu existencial, ele é feliz, ele está na paz e na felicidade só por existir. Só por existir, por estar
fazendo essa pequena travessia na Terra, tu tem que todos os dias agradecer a Deus que tu teve essa possibilidade. Se for comparar, tu tem saúde, as tuas experiências de vida, etc., mais ainda, né? E esse é o eu conectado, aquele que tu acorda de manhã e vai te conectar. Então, quando chega ali pelas 11 da noite, eu faço uma pequena separação entre os dois eus, com a seguinte meditação. O dia de hoje já passou. Se já passou, não posso fazer mais nada. Ah, mas bateram no teu carro, agora amassou. Já bateram. Ele não vai acordar o carro amanhã desamassado na mágica, né? Bom, amanhã eu vou ter esse problema. Mas esse problema é só quando amanhã chegar. Ele não chegou ainda. Das 11 da noite às 6 da manhã, eu não tenho nenhum problema para resolver, porque eu não vou resolver problema nenhum. Então, eu alivio a minha mente dos problemas passados e não sobrecarrego com os problemas do amanhã. Aí tu começa a relaxar, que vem através da respiração, que eu uso no método 80-20. Tem outros métodos, né? Tem a respiração quadrada, que eu vou dizer aqui, eu acho que faz parte, tá? A quadrada que o exército americano usa em guerra. Tu conta até 4 respirando, conta até 4 sem respirar nada, até 4 expirando e fica sem aspirar até 4. Então, tu vai fazendo a respiração quadrada. Eu prefiro a 80-20, que tu faz uma respiração 80% da tua capacidade e bota mais 20, para expandir o pulmão o máximo que tu puder. E é impressionante, todo mundo acha que a respiração é uma coisa física só, assim, respirar e tal. Ela é extremamente energética. É a única coisa consciente que nós temos para combater a depressão, a ansiedade, o desânimo, todos esses adjetivos negativos que todos nós experimentamos. Respira. Tanto que a coisa mais indicada para quem tem síndrome do pânico, eu não sei se vocês já ouviram falar, sabe o que é, né? É a respiração. Começou a dar, vai para a respiração. Respiração, claro, algumas vezes é muito forte, tu tem que tomar um remedinho para segurar um pouco aquela emoção. Mas é a respiração. E com esse sistema de tu separar o eu conectado do eu existencial, tu passa um bom período na paz total. Porque tu bota na tua mente que o passado já passou e o futuro não chegou. Vou viver agora na tranquilidade aqui. Faço isso todas as noites. Muito bem. Ótimo. Show. Bem, mano, eu queria agradecer a tua disponibilidade de estar conosco aqui essa tarde aí, gravando. Na verdade, acho que a gente pode até gravar outros programas aí, né? Tu vê que tu tem 3 formações, só nessa... Cada uma tem um conteúdo bárbaro. Fora pra gente vir. psicólogo, psiquiatra, que... Esse é o complemento. Essa eu sou rábula, só de ler e estudar. Mas, enfim, a gente queria agradecer muito a tua disponibilidade, foi um privilégio aí te ouvir e, com certeza, vamos gravar novamente aí algum assunto que nos for caro aí para nós desenvolver, né? É isso aí. O Sérgio tinha falado bastante em ti, então gostei muito de te conhecer e até o próximo episódio, com certeza. Obrigado, olha, eu é que tenho a agradecer. Agora, como falei, há horas que eu acompanho o programa de vocês, que está cada vez mais sendo assistido. O Zimmer falar em bastidores da Vitória, eu não sei muito bem qual é a tua formação, além do direito, né? Mas o Zimmer tem uma longa trajetória na política, longa trajetória de campanhas, longa trajetória em coordenar campanhas, saber como é que faz o marketing, agora vou ter que usar o termo, qual é a narrativa certa, né? Eu tenho certeza aí que essa mentoria que vocês estão dando aos candidatos, que agora são protagonistas nessa próxima eleição, se apoiado aqui por vocês, terão muito mais condições de chegar à vitória.
tenho certeza disso. Se for um aluno como tu, dedicado, com certeza. Obrigada, mano. Eu que agradeço. E você que ficou até esse momento no nosso episódio, está na hora de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e até a próxima semana. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.